Bem-vindo, bem-vinda ao Conhece Sem Pressa. O podcast te convida a abrandar e a dedicares um momento para te ouvires e te redescobrires. Eu sou Diana Osório e juntos vamos descobrir como conhecer-te melhor. É o primeiro passo para desbloqueares o teu verdadeiro potencial e viveres com mais leveza, propósito e realização. O Descobres sobre ti pode mudar tudo. Vamos a isso? Olá e bem-vindos a mais um episódio. Hoje vou falar sobre um tópico que provavelmente já tenhas sentido isto em algum ponto da tua vida. Eu já senti algumas vezes, que tem a ver com a procrastinação. E há aqui alguns mitos sobre procrastinação e eu quero separar aqui dois pilares que eu acho que é importante quando nós olhamos para este tema da procrastinação. O primeiro pilar tem a ver com a questão do cansaço. Às vezes nós achamos que estamos a procrastinar e começamos a dizer, mas porquê é que eu não estou a querer avançar? Porquê é que eu não estou a querer fazer? Eu sou preguiçosa ou preguiçoso, e começamos a entrar neste modo de autojulgamento e crítica, etc. E por isso eu quero falar deste pilar, porque também eu acho que é muito importante. Quando falamos em cansaço, que infelizmente acho que é algo que nós conseguimos nos rever com alguma regularidade, o corpo também está-nos a dar sinal que ele precisa de parar. E por isso nós até queremos fazer mais uma coisa, cumprir mais uma tarefa, lançar mais um projeto, queremos marcar mais um evento, o que for, e o corpo está a resistir. E por isso quando pensamos que estamos a procrastinar, é importante nós percebermos se eu efetivamente estou a procrastinar e estou a ser preguiçosa ou preguiçoso, ou o meu corpo está a comunicar comigo. Ele está a dizer, para, não faças mais. E isso leva-me a um termo que é muito familiar, que chama-se FOMO, Fear of Missing Out, este medo de estar a perder qualquer coisa, faz-nos querer fazer mais e mais e mais. E por acaso, numa aula que eu tive há pouco tempo, surgiu um novo termo, que eu gostava de deixar aqui para considerares e que teve um enorme impacto em mim, que tem a ver com ROMO, em vez de FOMO. ROMO tem a ver com Relief of Missing Out, quer dizer, sentirmos um alívio por estarmos a perder alguma experiência. E é importante olharmos para isto. Será que o corpo está a pedir não avances, não faças, porque eu estou a precisar descansar, eu estou a precisar de parar? E se calhar ele vai sentir a maior alívio, este ROMO, quando tu decides não fazer acontecer, não avançar com aquilo que tu tanto queres. Por isso, primeiro pilar do cansaço, eu gostava que refletisse sobre esses temas, ok? Acho que é importante. Entrando agora aqui num segundo pilar, que eu acho que é muito importante também, quando falamos em procrastinação, muitas vezes a procrastinação está a ser alimentada pelos nossos medos. O medo do julgamento, o medo de falhar, de errar, e muito esta necessidade também do perfeccionismo, que as coisas têm que ser perfeitas, que acaba por ser também muito alimentado por este medo de falhar, o medo do julgamento, o que é que as outras pessoas vão pensar de mim. E deixo aqui um convite também sobre estes medos. Eu já lancei uns episódios anteriores sobre o medo do julgamento, este medo da mudança, por isso convido também a ouvir este episódio, que eu acho que também vai ajudar muito a perceber aqui a questão da procrastinação. Mas muitas vezes a procrastinação vem deste lugar, vem destas emoções que nós sentimos, o medo, as crenças, e já deves ter ouvido falar do síndrome de impostor, mas quem sou eu para lançar isto? Quem sou eu para fazer isto, para dizer isto? E muitas vezes isto é um boicote, não é? A nossa mente até quer avançar, mas o nosso corpo está a resistir. Ele está a fazer de tudo para não sair da sua zona de conforto. E por isso é que é muito importante nós também refletirmos qual é que é a minha necessidade base que não está a ser respeitada neste momento e que pode estar a fazer com que eu não queira avançar com isto. Se calhar aquela conversa difícil que precisas ter e que estás a adiar, aquela tarefa que precisa de ser feita no teu trabalho e que tu estás a adiar, aquela ideia que tens na gaveta que queres lançar mas que estás a adiar. Isto tudo pode estar a ser alimentado por estes medos. E por isso, quando nós olhamos para os medos, também estamos a resgatar o poder sobre eles. Não estamos a permitir que os medos conduzem a nossa vida, mas que seja ao contrário. Por isso aqui, o primeiro ponto que eu deixo é refletir sobre as emoções, crenças que possam estar a alimentar essa tua procrastinação e qual é a tua necessidade mesmo. O que é que tu necessitas para te sentir mais segura?
Porque quando um corpo não se sente seguro, ele está num estado de alerta. Não é? E quando ele está num estado de alerta, ele vai querer fazer de tudo para se proteger. E por isso ele não se vai colocar numa situação que pode significar correr riscos, que alguma coisa não corra bem. E levando aqui até ao ponto da numerologia, quem tem 4, 7 ou 8 no seu mapa, por vezes pode alimentar muito este estado de procrastinação quando vibra nestas energias no desequilíbrio, porque também queremos muito que as coisas sejam perfeitas, nós queremos controlar tudo, nós queremos que tudo corra bem. E isto pode ser um grande desafio para nós, pode ser um dos nossos maiores bloqueios. E por isso também é percebermos, ok, mesmo que isto não corra exatamente como eu pensava que ia correr, o que é que eu posso aprender com isto? Trazermos um mindset de crescimento é tão, mas tão importante neste processo porque permite-me avançar com as coisas. E o mindset fixo, que é o contrário do mindset de crescimento, olha para aquele problema e fica fixado no problema e não olha para a solução. E isso pode ser um dos maiores entraves quando nós estamos numa situação de procrastinação. Nós não avançamos precisamente porque nós estamos tão fixados no problema que nós não queremos olhar para a solução. O segundo ponto que nos pode ajudar muito, e por vezes pode ser também uma das causas de estarmos a procrastinar, é porque se calhar nós queremos implementar algo que exige muito de nós. E nós pensamos, eu não vou conseguir, isto é tão difícil. E aqui a sugestão que eu deixo, por exemplo, tu queres lançar um projeto, tu queres lançar um evento. Se calhar precisas primeiro de olhar para essa ideia e parti-la em pequeninas ações. Porque quando tentamos fazer tudo ao mesmo tempo, alcançar tudo sozinhos, vai ser muito mais difícil. E por isso a procrastinação vai surgir. Porquê? Porque se é mais difícil, eu corro o risco de não fazer bem, posso ir a falhar, por isso eu não quero fazer mais. E por isso é que é muito importante, até mesmo nas sessões de coaching, quando eu estou a trabalhar com mulheres que querem lançar os seus próprios negócios, eu convido-as sempre a dar uns passos atrás primeiro e perceber, ok, nesta fase, com os recursos que tu tens, com a capacidade que tu tens, o que é possível? O que é realista fazeres? Porque muitas vezes quando lançamos um negócio nós queremos implementar logo 5 ideias ao mesmo tempo, oferecemos logo 5 serviços diferentes, estamos a querer fazer logo muita coisa. E isto pode ser bastante desafiante para quem ainda está a tentar fazer uma coisa nova pela primeira vez e queremos introduzir tantas coisas diferentes, pode ser um enorme desafio. Mais uma vez, isto pode também estar a alimentar o teu estado de procrastinação. Então tu vais empurrando e não queres avançar. Eu trago aqui o meu exemplo e podes ouvir no episódio 10 também sobre o lançamento do meu podcast. Houve ali uma altura em que eu também senti que eu estava a procrastinar um bocadinho com a ideia, porque surgia-me o medo de, então, mas se eu vou lançar um podcast, eu vou ter que saber editar, preparar tudo, pensar no conteúdo, comprar o equipamento, mas eu não vou ter tempo para isso, eu não vou ter tempo para editar. E agora vou ter que ver quais são os melhores programas, softwares. Eu comecei a sentir uma enorme tensão. Senti-me assoberbada. Por isso a primeira coisa que eu fiz foi, não, vou fechar-me à ideia. Então comecei a procrastinar. Está ali, eu quero, mas vou adiando. Na verdade, havia aqui também outros fatores, tais como o nosso medo também de falhar, não é? Eu aqui também pensava, ok, mas e se eu lançar o podcast, mas depois eu consigo editar os primeiros 2, 3 episódios sozinha, mas depois já não tenho tempo para editar o resto e começa a ser bastante desafiante e não faço mais, não lanço mais episódios. Eu não posso falhar. Isto é um compromisso que eu tenho não só comigo, mas com outras pessoas. Mais uma razão para procrastinar. E por isso foi muito importante para mim, durante este processo, parar e pensar, ok, qual é que é mesmo a minha necessidade de base aqui? O que é que me assusta nesta ideia? É falta de tempo. Não é? Porque não é falta de conteúdo, porque eu vou estar a falar muitas coisas que eu já domino, que eu já trabalho com as minhas clientes, nos meus workshops, etc. Por isso não é falta de conteúdo, é mesmo falta de tempo para editar e ter medo de não conseguir cumprir com os timings. Então por isso eu procurei a ajuda da Liliana. Por isso é que eu digo, muitas vezes quando nós estamos com algum medo, algum receio, é preciso percebermos o que é que está a alimentar esse nosso bloqueio. Podemos pedir ajuda, existem outras soluções,
outras alternativas de fazer as coisas. Isso é fundamental e vai-nos ajudar a desbloquear a tal ideia que nós queremos avançar, evitando então a procrastinação. E por isso eu quero terminar aqui este episódio deixando-te aqui um convite. Se sentes que queres avançar com aquela ideia, tens aquele sonho, mas sentes que existem aqui alguns bloqueios que estão-te impedindo de avançar, de fazer acontecer, então convido-te a clicares no link na descrição e agendares uma sessão de esclarecimento comigo para perceberes até se o coaching pode ser uma ajuda para ti. Como eu estava a dizer há pouco, eu trabalho com muitas pessoas que querem avançar com projetos, com ideias, ou até mesmo avançar com aquelas conversas difíceis que nós sabemos que precisamos de ter, mas que andamos a adiar, aquela escolha, aquela decisão. E por isso, se sentes que podes beneficiar de ajuda, estou aqui disponível, será uma honra para mim fazermos esse caminho juntas. Basta clicar no link e agendar a tua sessão de esclarecimento gratuita. Obrigada por ter estado aqui comigo. Lembra-te, conhecer-te é a jornada mais importante da tua vida. Dá-te tempo, cuida de ti e honra quem és, porque mereces. Se este episódio te fez sentido, partilha-o com quem pode estar a precisar desta mensagem. Encontramos-nos no próximo episódio. Até lá, continua a conhecer-te, sem pressa.